Recalcular a rota, pessoal. O que significa essa imagem aqui para vocês? Quando a gente olha essa foto, o que significa essa imagem? Transformação, recomeço. Exatamente sobre isso. Quantas vezes durante a vida da gente a gente passa por transformações? E esse exemplo da lagarta aqui, quem me conhece sabe que eu acho ele super interessante. Eh, não só porque é a metamorfose, a transformação, mas o processo em si, né. Então, quantas vezes durante a vida a gente se sente como uma lagarta dentro do seu casulo, presa, tentando fazer força e não sei se você sabe, mas você não pode ajudá-la a sair dali. Ela tem o tempo de maturação dela, ela tem o tempo que ela está se fortalecendo, ela está se preparando, ela está tomando coragem para sair dali forte e leve, para ser livre. Então, acho que essa provocação que eu quero deixar para vocês hoje, que a gente entenda que os processos da vida nem sempre eles são lineares, nem sempre a gente está só surfando na onda boa, mas quando as coisas acontecem, eles têm um porquê. A gente não consegue enxergar no começo o que está acontecendo e por que a gente se questiona, reclama, fica bravo, mas logo depois de um tempo, a gente fala: agora faz sentido". E que bom, às vezes, né, que bom que aconteceu dessa maneira. Então essa reflexão que eu quero hoje aqui, que a gente nos transforme em borboletas durante a vida da gente, que a gente tenha, essa coragem para assumir um protagonismo e vocês não estão sozinhas nesse processo. Vou me apresentar para quem não me conhece, sou Cláudia Sonet, eu sou mãe de 2 meninos, do Felipe de 15 e quase 16 anos, do Leonardo é Léo, né, nem sei porque Leonardo. O Léo de 12 anos, de 2 tetes, do Luke e da Bela, sou casada com o Ricardo, sou filha da Vilma. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou engenheira civil de formação, eu digo de formação e de vocação eu acho, porque se eu fosse fazer outra faculdade depois de tantos anos, eu acho que eu voltaria a ser engenheira. O meu cérebro ele é lógico, eu tenho um cérebro de engenheira, processos para mim são parte do meu dia a dia. Eu tenho processo para passar café, para escovar o dente, minha cabeça está o tempo todo em processos mentais. Então eu adoro chegar num lugar e olhar as coisas e falar: dá para melhorar isso, 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 isso". É como minha cabeça pensa, eu não sei fazer diferente. Dá certo, acredite. Eu fiquei 25 anos no mundo corporativo. Quando me formei em engenheira, já fiz estágio na Exxon, na antiga Esso brasileira, mercado de óleo e gás e petróleo, está bombando. Eu entrei em 2001 na Esso, na área de operações como engenheira, e lá fiquei. Nunca imaginei que eu fosse entrar lá para ficar tantos anos. Foi um outro momento de inflexão na minha vida. Eu estava fazendo estágio numa outra área, uma área extremamente, técnica de cálculo estrutural e me ofereceram um estágio na ESSO. Pagava muito mais, eu naquela hora fazia muita diferença o salário do estágio, pegava muitos e muitos ônibus para ir até Araucária, na região metropolitana, e fiquei. A vida me levou e eu fui gostando, fui aceitando, e é aquela coisa, né, parece que a gente não consegue planejar tanto à frente, né, mas você vai andando, vai dando passo e o caminho vai aparecendo. E foram 25 anos. Lá eu fiquei, tive meus filhos, eu casei, tive meus filhos, construí uma vida. Viajei o mundo inteiro, aprendi, cresci, sou muito grata pelo tempo que eu fiquei lá, mas foi um ciclo que se encerrou ano passado. Vou falar um pouquinho mais para vocês. E final do ano eu abri a minha empresa, minha consultoria, de consultoria, mentoria. Trabalho com conselho, também sou conselheira do IBGC. E estou nessa jornada que eu quero compartilhar com vocês para inspirar, para provocar um pouquinho de reflexão, tirar um pouquinho da zona de conforto. E queria fazer a primeira provocação aqui. A gente está vivendo ou está sobrevivendo? Como é que vocês se sentem hoje? Ou nem sabe, nem sei o que eu estou fazendo. Estou na rodinha girando igual um hamster e nem sei o que está acontecendo. A gente passa muito tempo da vida sobrevivendo, né? Eu tenho uma boa e uma má notícia. Quer dizer, algumas boas notícias talvez. Não dura para sempre, mas depende muito mais da gente do que dos outros.
E hoje a gente passa por tanta coisa, né, a gente tem uma vida tão conectada, é tão difícil, tão dizem que a gente já essa nossa geração é a sociedade da exaustão. Quanta coisa a gente faz, está conectado o tempo todo, são tantos papéis, tantos chapéus. Somos mães, somos filhas, cuidamos de uma casa, amigos, família, que mais? Nem falei em pré-menopausa e menopausa ainda, né. E não é fácil, e tudo bem. Eu acho que o importante é não se sentir culpada de estar passando por isso. Reflitam, vamos tentar entender o porquê que eu estou tanto tempo na sobrevivência. Eu posso garantir, existe um mundo bem bom fora da sobrevivência. A leveza, menos culpa e mais leveza, foi o que me trouxe a chegar aqui hoje para vocês. Eh, eu tive uma situação muito difícil ano passado na minha empresa, na minha vida. E foi lá que eu passei realmente muito tempo na sobrevivência. Quando que a vida pede para a gente dar um reset, né? Quantos resets na vida a gente já deu? Quantas inflexões, quantas vezes a gente foi pega de surpresa e teve que recalcular a rota, teve que ajustar, teve que dar um passo para trás. E recuar não significa fraqueza. Eu digo isso hoje, mas durante o meu processo de burnout, que eu vou comentar com vocês, foi muito difícil admitir. Admitir por que foi difícil admitir? Porque a gente se cobra muito. A gente tem vergonha de não dar conta, de parecer que não dá conta. A gente tem uma sociedade que cobra muito, sim, mas a gente, digo por mim, é muito exigente. A perfeição, a excelência, a performance, o tempo todo lá em cima. E tudo bem dar uma pausa. Tudo bem olhar para trás e falar: acho que não é mais isso que eu quero para minha vida. Eu tive uma situação ano passado, onde eu tive um trabalho bastante desafiador. Não coloco a culpa na empresa, em momento algum vocês vão ouvir falar na empresa ser vilã ou não. Acho que a gente também só acho não, né, hoje eu tenho certeza. Só acontece com a gente o que a gente deixa que façam com a gente. Então eu não me sentia talvez preparada, empoderada ou até protagonista da minha vida mesmo, para tomar decisões atrás como eu tomo hoje. Acho que meu tempo de casulo demorou um tempão, mas ele veio para me trazer com essa força hoje de dizer: "Não quero mais isso para mim". E daí? Muita gente fala em burnout, quando escuta burnout, aí é carga de trabalho. Eu já escutei muitos líderes e gestores falando: "A minha equipe está sobrecarregada e vão ter um burnout". Não é carga de trabalho, não é quantidade de trabalho. Não é é fraqueza e falta de resiliência. Eu escutei muito isso no trabalho que eu estava, no projeto que eu estava. Quem desiste não tem resiliência. Quem pede para sair do projeto não é forte o suficiente. Então era todo um trabalho psicológico e emocional, e a minha cobrança por performance de fazer as coisas me levaram a uma exaustão extrema. E não é depressão. Burnout não é depressão. É sim relacionado ao trabalho, é sim, uma doença, principalmente do mundo corporativo atual, um ambiente tóxico e hostil, né. O que que é tanto esse ambiente tóxico e hostil que a gente escuta, que a gente, comenta por aí, né. É falta de empoderamento decisório. Então não é carga de trabalho, é simplesmente você não ter o poder de tomar as decisões. Sabe você ficar limpando a sujeira do outro? Aquilo que não é você que está causando, você não está tomando aquela decisão, mas sobra nas tuas costas, para a tua equipe. Você está vendo uma coisa errada acontecer, você está vendo que o troço não está indo bem, você está levantando a mão, você está avisando, mas é completamente negligenciada. E isso, essa falta de poder na tomada de decisão, causa muita ansiedade. Essa falta de segurança psicológica para você ser ouvida, ser amparada e ser apoiada causa ansiedade. E esse é o gaslight corporativo. Quem já ouviu falar no tempo gaslight? Gaslight. Então, gaslight é um termo muito antigo, se eu não me engano, não quero falar besteira, mas acho que começou na época da Alemanha, ainda de época de Hitler, né, onde as mulheres eram dentro de casa, elas eram, tratadas pelos seus maridos gente, vamos lá, pré-menopausa. Descredibilizando, tirando a credibilidade
dos pontos que elas traziam. Então, é assim, final do dia apagavam as luzes e é como se ela estivesse louca. Quem nunca ouviu falar: "Você tá louca, você tá louca". Isso é um gaslight durante tanto tempo e não é do dia para noite, tá. Ninguém tem burnout até depois de uma reunião. Ninguém tem burnout depois de uma desavença durante uma reunião de viagem, um projeto, não é assim. São dias depois do outro, são semanas, são meses de ansiedade, de angústia. Eu tive uma crise de ansiedade muito forte num telefone com a minha gerente, com a minha chefe na época. Ela era minha amiga, uma amiga de 15 anos, em que quando eu vi a coisa estava indo completamente ladeira abaixo, eu falei: "Opa, opa, opa, tá estranho". Depois de muitos episódios de crise de ansiedade, eu estava em viagem fora do Brasil, tive que sair do escritório, falei: "Alguma coisa não tá bem, eu preciso tomar uma decisão por mim". E não é fácil. Essa decisão, e agora? O que é que eu vou fazer? Eu não quero mais, eu tô no meu limite. E agora o que que eu faço? O que que vão pensar de mim? Eu desisti, eu fui fraca, eu larguei as coisas pelo caminho, eu abandonei o time, eu não tive resiliência. E acredite, você não precisa passar por tudo isso sozinha. Eh, eu sou muito afortunada e falo isso de boca cheia, com muita gratidão. Eu tenho uma rede de apoio fantástica ao meu lado, não só amigos, familiares, mas também terapia. Eu faço terapia há 30 anos, é um outro capítulo de uma outra palestra que a gente pode ter, mas sim, me ajudou muito a entender que a gente não precisa passar por isso sozinha e tudo bem levantar a mão e dizer: "Eu não quero mais. Não é mais assim que eu quero viver a minha vida". E muita gente vem falar comigo: "Cláudia, que coragem, queria ter a tua coragem. 25 anos, que coragem". Sim, é coragem, mas não é só isso. E o que que é a coragem, né? Coragem é agir com o coração, né, o cor do coração. Eh, não é só coragem. E coragem não é ausência de medo, gente, dá medo o tempo todo, todo dia, até a tomada de decisão principalmente, né. Enquanto você fica pensando: "O que que eu vou fazer? Saio, não saio, paro, não paro", até que a gente passa do limite. O burnout é muito isso, né, sobre você passar do seu limite pessoal, você passar, cruzar os seus valores, seus princípios éticos. Isso realmente é um limite que eu recomendo que todo mundo entenda. Qual é o seu limite? Você sabe qual é o seu limite? Não limite de carga, a gente aguenta muita coisa, a gente faz muita coisa em paralelo, a gente dá conta de muita coisa, e precisa. Aquela aquele meme que surgiu muito agora, dia da mulher, né, "Não me chame de guerreira, pelo amor de Deus, não quero mais ser chamada de guerreira". É uma carga que a gente carrega, que a gente não precisa carregar. A gente não é obrigada a carregar tudo isso nas costas. Vamos dividir um pouco e tudo bem dizer: "Não vou fazer". Acreditem, ou alguém faz, ou não era importante para ser feito. Então a coragem não é ausência de medo. Ela é ir com medo mesmo, mas ela exige muito preparo, muito planejamento. E por que que a gente está aqui hoje, né? Quando eu tomei a decisão de pensar: "Não quero mais viver essa vida corporativa, o que que eu vou fazer? Vou sair da minha empresa, 25 anos, o que que eu vou fazer? Vou viver do quê? Eu tenho dinheiro? Não tenho dinheiro? Time, o que que eu faço?". Falei: "Andréia, eu vou sair da empresa. Eu preciso de dinheiro, eu tenho dinheiro guardado, esse dinheiro vai ter que render para mim, vai ter que ser o meu salário, vai ter que ser a meu ganha-pão aqui do meu fluxo de caixa, até que a minha empresa esteja, hã, correndo com as suas próprias pernas e me dando a segurança e a tranquilidade que eu quero e que eu mereço". Então o planejamento, gente, ele é fundamental. E quando você está preparada, a coragem, opa, ela é muito maior. Já acordou de manhã, já se arrumou, colocou uma roupa bacana, colocou aquela maquiagem, aquele cabelo, se arrumou, olhou no espelho e falou: "Tô pronta". Não te dá um encorajamento, parece ser muito mais forte? Eu digo que são as coisas pequenas no dia a dia que vão levando a gente a tomar uma decisão com mais segurança. Eh, e nesse período, eu falei: "Eu vou sair". Todo mundo falou: "Será? Mas e agora?". Eu falei: "Não sei o que vai ser o amanhã, ainda não sei, eu sei que eu vou dar conta". A gente trabalha, a gente luta, a gente corre atrás, vai dar certo.
E o que é ser protagonista da sua vida, né? É realmente você entender o que que é bom para você. É não se colocar numa caixinha, seja ela corporativa, seja ela familiar, seja ela social, que querem que você caiba dentro dela. Qual é o teu valor? O que que você gosta de fazer? O que que você faz por você? Eu, quando eu tive burnout, fiquei 3 meses afastada. Achei que eu fosse morrer. Nunca fiquei sem trabalhar, super workaholic. Trabalhava, viajava, amava o que eu fazia. Eu falei: "Eu não vou aguentar". Gente, nunca me senti tão bem em 3 meses sem trabalhar. Realmente foi um reset na minha cabeça. Cheguei numa exaustão de não querer mais. Eu tentei voltar depois de 3 meses, mas eu não pertencia mais ali. Alguma coisa dentro de mim tinha mudado. Aquilo já não era mais a minha realidade. Eu voltei a fazer dança, terça e quinta às 11 da manhã, gente. E é muito bom. Ainda tento manter, pelo menos uma vez por semana. É muito bom. Eu falei: "O que que eu gosto de fazer?". Eu não sei o que eu gosto de fazer. Eu me dei ao luxo em 3 meses que eu tive de burnout de cuidar de mim mesma, de fazer por mim. O que que eu vou fazer por mim? Voltei a estudar, voltei a fazer, mentoria, voltei a procurar, várias e várias pessoas que me trouxeram até aqui. Muitas delas estão nessa sala hoje, fizeram parte dessa jornada. Muita gratidão a quem acompanhou e me trouxe até aqui hoje na minha empresa. E é uma jornada deliciosa. Foi um momento de olhar para dentro, olhar para fora e ver que tem valor. A gente às vezes se limita muito ao que os outros querem que você seja, sobre performance no mundo corporativo, o que que é bom, o que que não é. Falei: "Eu vou descobrir o que que é bom para mim, e vou dar um jeito, vai dar certo, mas eu não tenho uma estratégia". De novo, lembra que coragem é com medo, mas é com preparo. Então financeiro, né, por isso a gente teve essa palestra antes aqui, porque eu falava muito baixinho. Falei: "A gente tem que fazer essa palestra para que outras mulheres também entendam que decisões podem ser tomadas, a gente não está preso numa decisão que foi tomada lá atrás. A gente pode mudar a nossa rota, recalcular, mas tem que entender essas possibilidades. E não adianta a gente também achar que vou tomar uma decisão, vou pular do precipício ali e vai dar certo. Não, financeiramente tem que estar preparado. Então isso foi uma preocupação, check, me preparei, me organizei, como é que eu vou viver durante os 6 a 12 meses ali de crise, até que a minha empresa me sustente. A parte de saúde física e mental não preciso nem falar, né, a pessoa que estava num burnout focou 100% em cuidar da cabeça. E para cuidar da cabeça, o físico também é importante, né. Fazer exercício, correr é muito importante. E o autoconhecimento. Gente, o que eu aprendi sobre mim mesma durante o meu burnout nesses últimos meses, assim, é uma transformação. Eu recomendo para muitas e muitas pessoas que não precisam passar por um burnout para se conectar consigo mesmos. E posicionamento. Como é que eu quero me posicionar daqui para frente? O que significa ser protagonista da minha vida? Como é que eu quero viver os próximos 50 anos da minha vida? Já pensaram nisso? Nossa faixa de idade não tem tanta variação assim, 40, 50, 60, mas como é que a gente quer viver os próximos 40, 30, 40, 50 anos? Eu quero viver bem, com leveza, com saúde, fazendo, se possível, o que eu gosto. Nem sempre é possível fazer só isso. Mas e você? Como é que você quer viver os próximos anos da sua vida? Tá preparada? Tá planejada financeiramente? Tá? Vai se aposentar do seu trabalho? Vai fazer o quê? Até para fazer nada, ela tem que se planejar, gente. Até para ser madrinha tem que estar preparada. É verdade. Acho que a gente se preparando, a decisão é difícil, e quando a gente é pega de surpresa, tem que aceitar uma decisão que não é tua, que é da vida, que é do outro, é muito mais difícil. E uma das coisas que a gente já sabe, né, mas quando passa por uma situação dessa, um desafio como esse, como diz o chapeleiro da Alice, né, o segredo, querida Alice, é rodear-se de pessoas que te façam sorrir o coração. E então, só então, estará no País das Maravilhas. Eu sou uma engenheira que amo pessoas. Eu sou uma engenheira que amo conexão. Estar com pessoas me conecta. Se eu estou muito cansada, não adianta me deixar em casa quieta, eu tenho que estar no
no pagode, tem que estar no fervo. É assim que eu me reconecto. Você tem que saber o que te faz feliz. E tem muitas pessoas aqui nessa sala hoje que são o meu porto seguro, que são minha rede de apoio. E isso mapeiem na vida de vocês. Quem é a sua rede de apoio? O que te adoece? Que situações que te fazem mal que você não quer mais viver? Se preserva. Você tem esse poder. Essa decisão é tua. Isso sim é tomar o protagonismo da tua vida. Não deixar que outras pessoas decidam por você. Claro que a gente não vive num mundo de bolha, né? Mas tem muita coisa que está na mão da gente. Não pode culpar o outro, não. Depois lá na frente não vai dar certo, vai falar o quê? E por que que a gente está falando isso, né? Onde que a gente está aqui nessa régua da linha do tempo? Carreira, maternidade, nem todo mundo aqui é mãe, não é uma obrigação, mas é mais um guia, né? Uma regra de linha do tempo. 30 anos, depois 40, assume posições de liderança na sua empresa, na sua vida. 50, o que que eu vou fazer daqui para frente? E isso hoje está mudando. Já pensaram no ter aposentadoria? Ficar nos seus aposentos? Quem é que vai ficar nos seus aposentos aqui, gente? A gente vive mais, a mulher vive mais. A expectativa de vida nossa hoje, mulheres no Brasil, é mais de 80 anos, de média. Eu pretendo viver muito mais que isso. Estou preparando. Saúde, físico, cabeça, mantendo ativa, né? E como é que a gente quer viver daqui para frente? Buscando seu protagonismo. Quantas e quantas mulheres estão se reinventando aos 60? Estão criando seus negócios. Então não podemos viver para sempre. Mas a gente pode viver mais. E bem melhor. Por isso que a gente vai falar um pouquinho mais sobre planejamento previdenciário. E como é que você se prepara para viver bem lá para frente? A gente sabe que nem todo mundo vai conseguir manter a sua renda por tanto tempo, mas você ainda não está preparada para se aposentar, ou tá? Vai fazer o quê? Quanto tempo falta? Qual que é o teu planejamento onde você quer realmente estar entregando tudo? Viver a vida leve é muito bom. Eu recomendo que você se planeje, experimente isso. Vai trazer um planejamento, uma rota de vida diferente. E não tem que fazer isso sozinho. Tem tanta gente boa para ajudar. Calculamos a rota todo dia. Cada decisão, cada escolha é uma renúncia. Você escolheu estar aqui hoje, certamente você deixou de fazer uma outra coisa. A decisão foi certa, hein? Foi bom. Cada dia que a gente toma uma decisão é uma renúncia. E a gente muda a rota do caminho da gente. Uma vinda até um evento como esse, já se conecta, conhece uma pessoa, te apresenta uma outra pessoa, te apresenta um produto maravilhoso que faz o teu branding, te apresenta uma fotógrafa que te apraz e a vida é um círculo, é uma corrente, e gente boa tem muita gente boa, a vida pressa. E fazendo as escolhas, a gente vai direcionando o caminho da gente, e ressignificar o passado com gratidão. Eu sou muito grata pelo meu burnout. Foi um cão, foi quando eu passei aquilo, mas hoje olhando para trás, se eu não tivesse vivido aquilo, eu ia ficar lá mais do que 10 anos, 7 anos, meio feliz, meio completa, meio realizada. E respira, gente, respira. Eu falo porque eu esquecia de respirar. Eu não respirava. Eu não sabia o que era entrar o ar dentro do meu nariz, era pesado respirar, era difícil respirar. E a gente glamoriza estar nesse estresse, a gente acha que isso é status. A gente, mulher, acha que você não está ocupada 14 horas por dia, você não está produtiva. Alguma coisa está errada. Não, gente. E não tenha medo de ser vista tentando. Aqui também nem a culpa. O perfeccionismo de fazer as coisas estarem bem, estarem perfeitas, estarem rodando, é um limitador. Também é um outro tema para a gente conversar. Não seja, não tenha medo de ser vista tentando. Tenta, gente. Eu ouvi uma frase esses dias que eu gostei muito e carrego para mim. O que que é o sucesso, né? Eu mudei minha visão de sucesso. O que que era sucesso para mim há 2, 3, 5 anos atrás? O que que é sucesso hoje? Sucesso, ele é uma sucessão de erros. Você vai errando, vai aprendendo, vai errando, vai aprendendo, vai errando e vai aprendendo. Uma hora dá certo. Acho que todo mundo passa por isso. Todo mundo vai recalibrando e vai calculando a rota.
Tenho certeza que o que era sucesso para vocês há 20, 30 anos atrás não é mais. Os nossos valores mudam, né, os valores não mudam, nossas prioridades mudam. E eu tenho muito orgulho de ter conseguido olhar para dentro de mim, olhar para fora as oportunidades que eu tinha pela vida e me dar essa chance de recomeçar. E recomeçar é bom, dá medo, assusta, mas é gratificante. Acho que o retorno de você estar realizada, em estar feliz consigo mesmo, eu acho que ele vale a pena. E a vida muda quando a gente escolhe continuar. Depende de você, depende da gente. As nossas decisões, as nossas escolhas é o que vão fazer as coisas darem certo ou não. E tudo bem, né? Às vezes não dá tão perfeito assim, não toca aquela música na hora, tem que tocar, mas tudo bem. A gente dá um jeito, a gente aprende e faz melhor da próxima vez. Eh, Obrigada. Bom, falar de INSS às vezes é um assunto meio desconfortável, as pessoas não gostam, normalmente deixam para pensar na previdência quando tá, enfim, um incêndio pegando já, né, ou é por uma doença, às vezes pelo óbito, às vezes por uma idade mais avançada. E aí eu dei esse conselho para Cal, eu falei: "Cal, não dá para parar de pagar, não dá para parar de pagar". Então falando um pouquinho de mim, meu nome é Andresa Edley Martins, eu sou advogada especialista em direito previdenciário, eu atuo há 20 anos nessa área e atuo, gente, por paixão, por incrível que pareça, eu adoro o que eu faço, adoro. E é um contexto que a gente tem que estudar o tempo todo, né, a legislação previdenciária ela muda com muita frequência, o tempo todo a gente dorme com uma instrução normativa, de um jeito, acorda de outro. E assim, de fato, hoje a gente nichou para falar de um público muito específico, porque eu passei esse processo com a Cláudia, a gente passou de um contexto seletista, onde a minha contribuição previdenciária era descontada direto no meu holerite, eu nem sabia o que estava acontecendo, regra, valor, como é que funciona tudo isso, para um período onde eu preciso me preocupar com essas informações, né. A partir do momento em que eu me torno empresária, ou dona do meu negócio, ou eu sou contribuinte individual, eu passo a ter que cuidar dessas questões previdenciárias também. E aí a gente se perguntou ali, o que acontece com a sua previdência pública, que é complementar à privada ali que o Tony estava falando, elas caminham juntas, quando eu deixo o CLT. Então muitas mulheres fazem essa transição que eu acredito que é incrível, como a Cláudia acabou de mostrar para nós, né. Elas assumem ali o contrato o controle da própria vida e da própria renda, só que isso vai impactar lá na frente, né, a previdência pública, ela vai ser mexida com essa mudança de perfil, isso aí. Então essa conversa para quem que ela é? Ela não é só para quem é empresário ou se tornou empresário. Na verdade a gente está falando de uma pessoa que estava no regime CLT e decidiu empreender, mas eu também estou falando para uma pessoa que abriu uma empresa, ainda não tem um prolabore, está tudo meio confuso e ela está pagando ali como autônoma, com contribuinte individual, e para quem está planejando mudar essa jornada, né. O que que mudou? Quando muda a forma de trabalhar, como eu disse, muda a forma de eu me vincular à previdência, né, eu começo a pagar num outro formato. E a gente precisa entender essas regras para não fazer um mau negócio com o INSS que é facinho de a gente fazer e cair numa furada lá na frente. Regra do segurado obrigatório. Gente, todo mundo que tem renda do trabalho é obrigado a recolher o INSS. Não é uma opção. A gente não tem uma faculdade de escolher se vai recolher ou não. Eu tenho renda que venha do meu trabalho, eu sou obrigada a recolher. E por quê? Hoje a gente tem a super receita. O INSS está vinculado à Receita Federal e fiscalizando absolutamente tudo. Eu atendi um dentista no escritório há uns 15 dias atrás, sendo cobrado R$ 67.000 de contribuição previdenciária que ele não fez no tempo. E isso pode ter um impacto muito grande na concessão do benefício, porque nem sempre 67.000 que ele vai recolher em atraso vai contar para aquilo que ele precisa, que é carência, que é um tempo mínimo de contribuição. Eu acerto minha parte tributária, mas a minha parte previdenciária ela fica prejudicada. Tá? Então, já que a gente é obrigado a recolher, se eu tenho renda que vem do trabalho e eu preciso fazer meu recolhimento previdenciário, nós podemos fazer de forma inteligente. A gente, quando não é CLT e o desconto não é feito em folha, a gente pode vaiar esse prolabore. Eu posso entender como é que eu contribuí no INSS, o que, que eu vou ter de ROI lá na frente, como é que isso vai impactar na concessão do meu benefício. E o que está nessas regras? Essa empregada CLT que vai virar uma empresária, a empresária que já é empresária, as autônomas, que a gente chama de contribuintes individuais, as profissionais liberais. Então, veja, eu sou advogada, mas ao mesmo tempo eu sou empresária.
Eu tenho um escritório, eu tenho um contrato social, lá todo mundo tem um prolabore, por quê? Porque eu preciso estar adequada a essas regras da minha previdência pública. E os contribuintes individuais que são nada mais que os autônomos também. E a grande dúvida ali de quem empreende, que foi a pergunta que a Cláudia veio me fazer: "Como é que eu passo a pagar o INSS agora? O que eu faço? Por onde que eu começo? Onde é que eu gero essa guia? Com que valor que eu contribuo? Eu paguei o teto a minha vida inteira, né, eu tenho um histórico, eu tenho um patrimônio ali atrás que está ali contando, como é que eu faço agora daqui para frente?". E a resposta, gente, ela não é tão simples assim. Foi o que eu falei para a Cláudia, você tem essa mensagem, né. Falei: "Cláudia, nós vamos ter que olhar. Nós vamos ter que olhar o que está para trás, todo o teu histórico contributivo, tua média, o que você já pagou, para a gente olhar daqui para frente, planejar essas contribuições de forma bem inteligentes, né. E cada cenário vai mudar. Então o que que vai acontecer? Eu vou precisar primeiro olhar qual que é a estrutura da tua empresa, qual que é o regime tributário que você pertence. Você tem uma empresa do Simples? Você tem uma empresa do lucro presumido? Você vai ser MEI? O que que você vai fazer daqui para frente, né. A renda, prolabore, você já está podendo tirar um prolabore? Você já consegue ter essa previsão no teu contrato social? É possível a gente alterar, se for necessário, um pouquinho lá daqui para frente, enfim, pagar um período no valor e depois subir? E qual, principalmente, que é o teu objetivo de renda? Com quanto que você vive, né? Eu preciso saber o que esperar da minha previdência pública, já que eu sou obrigada a recolher, para eu poder programar o restante, meus outros investimentos, minha previdência privada, e ver se aquilo somado lá no futuro vai garantir a minha, não só sobrevivência, né, Cláudia? Viajar, curtir, comer em lugar bom. E aí, assim, falei para Cláudia também: "Cláudia, teu histórico previdenciário te acompanha. Tudo que você pagou para o INSS vai entrar nesse cálculo. A gente não vai excluir absolutamente nada, nada, nada". E é uma pergunta que me fazem com muita frequência. As pessoas acham que o que pagou vai ficar para trás, não conta. Conta sim. E o INSS, ele vai apurar uma média contributiva daquilo que você pagou, por isso que começar a pagar com valor muito baixo ou ser um MEI no momento em que, eu estou ali num aperto, às vezes vai comprometer a tua renda. Porque essa média do INSS, o que que ela vai considerar? Ela vai considerar todas as tuas contribuições desde julho de 94, quando entrou em vigor o real. Então, ou a partir de quando você começou a contribuir dessa data. Tudo que você pagou de julho de 94 até a data da tua aposentadoria, seja lá qual regra você for preencher, e hoje nós temos 5 regras diferentes, vai compor o cálculo da tua média e do valor do teu benefício futuro. Então eu chamo isso de patrimônio CLT, a Cláudia tem o dela ali, né, e não sei se muita gente aqui também já fez uma transição de carreira, esse patrimônio ele permanece contigo, tá, e em nenhum momento ele é eliminado. E aí a gente tem uma segurança vitalícia também, porque essas contribuições no alto lá atrás do CLT podem garantir uma média mais alta para você também. Quem sabe no momento de dificuldade você baixar um pouquinho a tua contribuição. Se você não tiver com um prolabore que te dê para tirar muito dinheiro naquele mês dentro da empresa, a gente pode também diminuir, mas tudo dentro de um planejamento, tá? Ao mudar de carreira, a gente olhar para esse histórico, ele não é opcional, ele é obrigatório e inclusive pode melhorar o valor do benefício lá na frente. E um erro muito comum nessa transição é uma redução drástica nas contribuições. Eu atendo muito empresário no escritório que fala assim: "Ah, eu realmente eu contribuí o teto", nós falamos um pouquinho, né, sobre isso. "Paguei o teto a vida inteira e agora eu estou com um prolabore de salário mínimo. E aí o restante eu coloquei como distribuição de lucro. Tá lá, ó, eu divido 2 vezes, mas o lucro não é tributado". Sobre o lucro não incide a contribuição previdenciária. Sobre o lucro eu não estou pagando o INSS, né. E aí o que que vai acontecer? Eu vou ter uma queda na média das minhas contribuições, então eu vou piorar muito o meu histórico lá no INSS, e eu vou ter benefícios menores a curto prazo. E quais são esses benefícios? A gente não paga o INSS só para aposentar. Eu pago para os benefícios que a gente não programa também. A gente não gosta de falar muito deles, mas eles estão aí nos nossos tropeços, né. Auxílio-doença, aposentadoria por invalidez e pensão por morte. Esses benefícios, nós chamamos de benefícios não programáveis, mas eles têm impacto também direto na média, eles também são calculados com a média. Então, se te acontece alguma coisa antes de você implementar requisitos de aposentadoria e alguém da tua família vai ficar com benefício de pensão por morte, se você estiver pagando salário mínimo, isso aqui vai ser impactado diretamente na concessão para os teus dependentes. E a longo prazo,
A contribuição em salário mínimo, ela vai poder limitar a regra. Então, hoje eu falei, nós temos 5 regras diferentes de aposentadoria. A depender da alíquota que contribuo, eu elimino a possibilidade de 4 delas, fico com uma só. E além disso, eu vou ter esse custo futuro no valor do meu benefício, ou seja, pagar de qualquer forma, pagar sobre o salário mínimo porque o contador disse que eu tinha que fazer isso, às vezes é uma grande furada. Falando especificamente do MEI, né, o MEI ele é uma febre, o MEI todo mundo é MEI. Meu Deus, eu atendo é no salão, é na academia, em tudo quanto é lugar todo mundo virou MEI, quem trabalha prestando serviço para a empresa é MEI, e o MEI gente, ele é um pepinaço. E por que que ele é um pepinaço? Porque a gente sabe das vantagens do MEI na hora de recolher, eu tenho uma contribuição realizada bem reduzida, que é 5% do salário mínimo. Eu tenho um custo fixo mensal bem baixo e simplificado, eu gero a guia DAS lá, pago e tá ótimo, é isso. E ele garante os benefícios básicos. Eu tenho aí salário maternidade, auxílio doença, enfim. Enquanto eu sou jovem, que até pode estar valendo a pena. O problema é que o MEI tem limitações importantíssimas que ninguém fala, nem o INSS conta. A contribuição vai entrar na média como salário mínimo e eu não consigo complementar MEI. MEI é limitado a contribuição no salário mínimo. Ele vai limitar, de fato, as possibilidades de regras de aposentadoria. MEI não se aposenta por tempo de contribuição e em nenhuma regra de transição da aposentadoria por tempo de contribuição. O MEI só se aposenta por idade. E o MEI pode reduzir, de fato, drasticamente esse valor que vai compor a minha média lá na frente. Então, não dá para ser MEI de forma desavisada. O importante é a gente entender se isso aí vai fazer sentido no teu histórico. E aí entra o papel do planejamento. A gente falou quantas vezes você repetiu o planejamento aí? Mais 5, 6, 7 vezes. A gente precisa se planejar. Não dá para sair contribuindo de qualquer jeito, não dá para a gente comprometer a nossa média de tanto tempo de trabalho. Cláudia tem 25 anos de teto. Será que vamos enfiar salário mínimo lá agora, Cláudia? Não dá, né? Então, assim, o planejamento ele é importantíssimo na área pública também. A gente consegue planejar regra, a gente consegue planejar valor, a gente consegue planejar média e principalmente a gente consegue planejar valor de benefício no futuro, tá? Além disso, a gente vai olhar se existe alguma pendência no CNIS, e o CNIS é um documento importantíssimo. Aconselho todo mundo aqui que tem senha do gov.br entrar sempre lá no INSS e extrair esse documento. Esse documento é o meu extrato previdenciário, toda a minha vida de contribuição está resumida lá. Então, assim, a gente vai conseguir olhar pendência nesse CNIS, tem muita pendência que a gente já consegue regularizar nesse momento, empresa que não deu baixa lá no INSS, empresa que não contribuiu corretamente, contribuição abaixo do valor do salário mínimo, tudo isso a gente já consegue olhar dentro do planejamento. A gente consegue olhar ali qual é a minha média contributiva hoje, quanto que eu estou de média, né? Como é que funciona isso aí, o que que eu já paguei, o que que isso representa hoje para mim. A gente consegue também ter uma ideia de quanto eu devo contribuir. Então vamos projetar aí um prolabore de salário mínimo, vamos projetar um prolabore de teto, vamos projetar um prolabore de 5.000, que hoje a gente ainda está dentro de uma faixa de isenção do imposto de renda, e ver o que que isso vai refletir lá na frente, ver o quanto que eu vou ter de ROI, né? Qual que é o retorno do meu investimento dentro do INSS. Para quê? Para que a gente transforme incerteza em estratégia e segurança lá na frente. E a previdência pública, gente, ela é base, a gente tem que entender isso, tá? Ela é a previdência base. A privada, ela vem, trazer um outro conceito, ela é complementar à pública, mas a pública ela é essencial, a gente não consegue fugir dela. Tendo renda, a gente precisa contribuir, tá? O INSS, ele é de fato o alicerce, mas a gente sabe que muita gente não vai viver só dele, né? É impossível. Eu estou vendo um movimento agora ali no escritório que eu nunca vi, de pessoas com mais de 70 já aposentadas retornando para o mercado de trabalho. Muito pela cabeça também, para ter uma ocupação e um ofício, mas muito porque não é suficiente, e essas pessoas não se planejaram, né. Então assim, apesar de ele ser o alicerce, ele é a previdência base, e sabendo o que esperar ali da previdência pública, eu consigo, trabalhar com as outras variáveis, com a minha previdência privada, com os investimentos diversos, a gente falou algum deles aqui também, e o planejamento de longo prazo. O que que eu quero daqui a 20, 30, 40 ou 50 anos? Onde é que eu quero estar? E aí eu deixo essa frase final para a gente refletir. Quem planeja o futuro vive o presente com muito, muito mais tranquilidade. Obrigada. Se houver alguma dúvida em relação à previdência pública também, eu estou super à disposição.